Este túmulo enjaulado tem sido um mistério e você não vai acreditar o porquê essa tumba possui gaiolas de ferro. Bom, alguns anos atrás, caracterizado pelo período do reinado de 1837 a 1901, quando o medo de zumbis e até mesmo vampiros eram comum naquela época. As jaulas nos túmulos tinham o objetivo de aprisionar o morto-vivo se por acaso algum cadáver fosse ressuscitado de acordo com as histórias da época. No vídeo de hoje, você vai conhecer sobre essa história, mas antes de começar o vídeo, deixa eu me apresentar. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Rian Souza e bem-vindo ao canal de Curiosidades e Mistérios. Agora você vai conferir por que este túmulo é protegido por uma gaiola. A misteriosa ponte Overtal. Essa ponte chamada de Overtal é uma ponte de arcos que está localizada em Burn Overtal, na Escócia. Construída em 1859, ela ficou conhecida por causa do número elevado de cães que supostamente saltavam dela diretamente para a morte. Os relatos dos suicídios dos cachorros foram notados a partir dos anos 50, quando cães, principalmente da raça Collins, saltavam da ponte Overtal misteriosamente. Em alguma das vezes, os cães que acabavam pulando da ponte sobreviviam e se recuperavam, mas eles acabavam voltando para a ponte para pular outra vez. O mais estranho de tudo isso é que eles pulavam do mesmo lado da ponte e ainda no mesmo local do lado direito, onde ficam os dois últimos arcos. Muitos dizem que essa ponte pode ser mal assombrada. No ano de 1994, um homem atirou seu próprio filho, ainda bebê, para a morte da ponte, afirmando ele que achava que o filho era o anticristo. Logo depois, ele tentou acabar com a própria vida com uma tentativa de suicídio pela mesma ponte. Algumas pessoas acreditam que a ponte é um lugar na qual a barreira entre o mundo e o além seja fina, ou seja, uma área em que o céu e a terra são reconhecidos por estarem perto demais. Bom, até hoje, a ponte Overtal permanece um mistério. Tumbas com gaiolas de ferro. Gaiolas nos túmulos são exatamente o que você vê no vídeo, conhecido como morte safe, com o objetivo de proteger cadáveres de roubo quando o primeiro caso havia acontecido em 1816. Trata-se de umas grades de ferro que são colocadas nos túmulos para não ter nenhum tipo de contato. Normalmente esses materiais eram horizontais e colocados paralelamente no túmulo, porém, já em outros casos as jaulas de ferro pareciam grades que cercavam a tuba fechando completamente. Na maioria das vezes, essas gaiolas eram retiradas 6 meses depois do cadáver ser enterrado, para esperar a decomposição do corpo. Várias pessoas acreditam que estavam relacionados à era vitoriana de 1837, a fim de evitar que os mortos-vivos e vampiros fugissem das tumbas, mas isso não passa apenas de uma história falsa. Gnomo capturado em vídeo. Se sua mãe gosta de enfeitar o jardim da casa com gnomos, bom, é melhor você tomar muito cuidado, porque no ano de 2008 um gnomo foi gravado por um argentino chamado José Alvarez, que estava junto com seus amigos na rua. Segundo o argentino, o gnomo apareceu bem na hora, enquanto ele estava conversando com os amigos sobre pescaria, e ele se distraindo com a câmera do seu celular. Foi quando ele ouviu um ruído estranho, como se alguém estivesse jogando pedras. Quando eles olharam para o lado e viram que a grama estava se mexendo, no início eles achavam que era apenas um cachorro, mas quando olharam bem, viram que era uma criatura pequena, assustadora, e isso deixaram eles assombrados. Segundo os moradores do local, informaram que outros casos de aparição de gnomos já foram vistos na cidade argentina. A mulher zumbi. De acordo com as histórias, uma mulher chamada Felícia havia falecido em 1907, após uma doença que, de acordo com os haitianos, acometem aquelas pessoas que acabam se tornando zumbis. No ano de 1936, Felícia foi encontrada com roupas rasgadas andando na rua, quando ela havia tomado um percurso para uma fazenda que ela mesma dizia que a propriedade pertencia ao seu pai. Quando ela havia chegado lá, o seu esposo a reconheceu e por conta da sua saúde, ela foi levada para um hospital. O médico que a acompanhou relatou que seu comportamento era estranho e ela ria sem nenhum tipo de emoção, falava de si mesma na terceira pessoa, não sabia mais a noção do tempo e não se importava com as coisas que estavam em sua volta. Mas e aí, você acha mesmo que ela possa ser realmente um zumbi? O gigante homem cinza.
Na Escócia, conhecido como Eanfir Limor, o gigante homem cinza de Ben Macdui é um ser parecido ao assustador Homem das Neves, ou como preferir chamar o Pé Grande. Segundo os rumores, dizem que a criatura vive nas montanhas, o maior pico de Cairngorm, mas também já foi visto em uma floresta de Aberdeen Rothilmurks. O grande homem cinza tornou-se uma lenda em 1889, quando um professor chamado Norman Colin, segundo ele, disse que teria visto a criatura, e várias pessoas também alegaram que teria visto. Desde então, muitos alpinistas relataram ter visto e ouvido os passos do abominável grande homem cinza. Um certo dia, 3 homens estavam andando e relataram ter visto uma grande criatura que parecia um homem, mas tinha um rosto estranho e desumano. Além disso, o homem cinzento tem um efeito psíquico extremamente poderoso. Os visitantes de Ben Macdui relatam uma sensação de energia negativa dominadora. Eventualmente, isso é descrito como uma extrema preguiça e desânimo, mas frequentemente é caracterizada por medo agudo, apreensão e pânico opressor, levando a pensamentos suicidas ou fuga física da área. Geralmente, esse medo é acompanhado pelo barulho grande dos passos do homem cinza perseguindo o observador, e às vezes o som é de uma voz barulhenta e ainda completamente incompreensível, que parece ser de natureza levemente gaélica. O mistério de Ship-Chan. Anos atrás, alguém iniciou um tópico no Chan sobre streaming. Nele, alguém encontrou uma webcam ao vivo de uma garota que estava apenas deitada numa cadeira, sem mover um músculo sequer. A princípio, as pessoas especularam que ela estava morta, mas logo foi descoberto que a garota estava na realidade dormindo. Enquanto as pessoas continuavam assistindo a live da garota, notaram uma série de comportamentos estranhos por parte da jovem, mas notavelmente seus padrões de sono. Ela dormia por mais de 12 horas por dia em posições extremamente desconfortáveis para então acordar e voltar a fazer suas coisas. Essa garota não identificada trouxe um enorme mistério, e desde sua descoberta, as pessoas simplesmente passaram a chamá-la de Ship-Chan. Ship-Chan possui um blog em que escreve coisas que fazem sua história se tornar ainda mais arrepiante. A garota, que mora em Seul, na Coreia do Sul, afirma estar sendo mantida em cativeiro por um policial corrupto, com o nome de P, como assim é chamado por ela. De acordo com Ship-Chan, esse policial implantou um chip denominado Verachip em seu tornozelo para monitorá-la, e ela ainda afirma que esse dispositivo possui uma capacidade de fazê-la dormir, o que explicaria seus padrões de sono anormais. Este chip seria a razão pela qual ela não pode sair de seu apartamento. Ship-Chan diz ter muito receio de contar à polícia, com medo de que P descubra sobre isso. Mas e aí, qual dessas histórias te surpreendeu mais? Conte aqui pra nós nos comentários abaixo. E se você curtiu o vídeo e quer mais conteúdos assim, curta o nosso vídeo, e caso ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, porque aqui eu posto vários vídeos de curiosidades e mistérios, e você não pode perder de jeito nenhum. O nosso vídeo já vai acabar por aqui, mas não se preocupe que estaremos de volta logo logo. Então até lá, tchau tchau.